presidente Lula mandou hoje para o presidente da Câmara dos Deputados o projeto que vai aumentar o limite de faturamento das MEIs, que é o microempreendedor individual. Vamos a Brasília com a nossa Carol Rosito, que tem as informações. Carol, boa noite. Bem-vinda. Oi, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse texto não foi protocolado ainda lá na Câmara dos Deputados, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que recebeu das mãos do presidente Lula esse texto que vinha sendo articulado aqui dentro do Palácio do Planalto nos últimos dias, né? Mota, inclusive, disse através das redes sociais que esse projeto faz parte aí daquelas negociações envolvendo, inclusive, a PEC do fim da escala 6x1. Então, sai uma prioridade, entra outra prioridade para o governo. Pelo texto, que ainda não foi divulgado oficialmente, mas Mota já adiantou alguns detalhes, Thaís, esse limite de faturamento do MEI passará, que hoje ali é de cerca de R$80 mil para R$110 mil em 2027 e R$140 mil em 2028. Essa proposta também deve permitir ali a ampliação de contratação de funcionários para empresas, né, para micro e pequenos empreendedores de até 2 funcionários por empresa. Segundo o presidente Hugo Mota, esse texto deve ser apensado, né, como a gente chama tecnicamente, deve ser ali unido a um outro projeto que já tramita lá na Câmara dos Deputados desde abril numa comissão especial. Então, a ideia é levar o projeto, o texto para essa comissão especial para tramitar ali em conjunto com textos que já são discutidos, que já tem debate lá na Câmara. O Planalto, claro, está de olho nesse assunto, né, porque é um tema também bastante importante para o governo, para que o presidente Lula também possa ver ali colocado na sua campanha eleitoral. Isso tudo vai ter um preço, né? Tem um custo para os cofres. O Ministério da Fazenda, por exemplo, já calcula cerca de 50 bilhões de reais ao ano de renúncia fiscal. Ainda não tem previsão de votação, até porque essa tramitação não começou muito bem. Como eu disse, o texto não foi protocolado, mas o Hugo Mota já sinalizou a possibilidade de aprovar isso antes do recesso parlamentar, né? Portanto, até o dia 18 de julho, calendário bastante curto, mas já sinalizando, fazendo esse aceno ao presidente Lula. Volto com você. Obrigada, Carol. Essa pressa tem explicação, né, minha gente? Ano eleitoral, essa medida é uma medida que assusta, inclusive, os técnicos do próprio governo, os pesquisadores do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, já faz vários alertas do problema que isso vai causar, não é só para a arrecadação de tributos, porque os impostos são menores, mas também para a contribuição à Previdência. As MEIs pagam 5% do valor do salário mínimo para a Previdência, o que já provoca uma diferença gigantesca, um buraco enorme para as contas da Previdência. Se aumenta o faturamento sem mexer, sem aumentar a contribuição, esse buraco tende a aumentar. E no projeto do governo não encontramos ainda essa previsão, né, de mexer no tamanho da contribuição previdenciária, até porque aumentar imposto não dá voto. Juliana Lopes já está aqui comigo. Juliana, tem impacto para as contas públicas e, óbvio, tem impacto eleitoral. Para as contas, vê-se depois, mas para os votos precisa já. Para os votos precisa já, Thaís. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. E aí a gente tem uma convergência ali de ideias, né, de expectativas, tanto do Congresso Nacional quanto do presidente Lula. A gente falou sobre a 6x1, como na Câmara dos Deputados teve um espaço interessante, porque todo mundo queria ali a digital, fazer um aceno para esse eleitorado. Se a gente está falando dos MEIs, é um eleitorado que é muito importante, tanto para o governo quanto para quem está ali dentro da Câmara dos Deputados nesse momento, mas no Congresso geral, de uma forma geral. A gente teve uma aprovação no Senado Federal, então é um assunto que está muito mais encaminhado que a 6x1, por exemplo, e na Câmara tem uma conversa até mais avançada. Só para a gente ter uma noção, hoje o teto é de R$81 mil, né, para quem paga essa quantidade menor de impostos, e só pode ter um empregado, um microempreendedor individual. A proposta do governo é ampliar isso de uma maneira escalonada, para não ter esse impacto logo de cara de 50 bilhões de reais por ano. Então, colocou ali uma proposta que é até um pouco diferente, mais suave do que o que está sendo discutido no Congresso, mas já tem liderança ali no Congresso, e a gente não está falando da base governista, estamos falando do Centrão, que fala numa ampliação para R$160 mil, então uma ampliação muito maior. Vale a gente lembrar
qual é esse público. É um público que é muito caro para o PT. O PT tem tentado se aproximar do microempreendedor individual desde o início, né? Colocando até de lado algumas questões que envolvem a ideologia do PT sobre CLT, porque entendeu que tem um público empreendedor que vem crescendo de uma maneira muito considerável e é inclusive um público muito jovem. Então esse seria um aceno interessante para esse público. E para o Congresso Nacional também é um público que é muito caro numa campanha eleitoral para 2026. Agora é entender exatamente como é que vai ser esse cálculo, como é que está ali a discussão da equipe econômica, né? Porque é um rombo muito grande, ainda que seja escalonado, mas já teve conversa aprovada, já teve um caminho traçado no Senado Federal. E há quem diga que pode se ajustar ali o tamanho desse impacto, na verdade, desse teto, mas que isso passa com facilidade porque é ano eleitoral. E também porque temos uma equipe econômica que está lá apenas para acatar e fazer caber, né, a lista de bondades que o governo quer fazer. Juliana, fica aqui comigo. O presidente Lula trocou de liderança no Senado. Na Câmara dos Deputados, ele já tem seu grande aliado, que é Hugo Mota, presidente da Câmara, que vem fazendo acenos importantes às suas pautas. Mas no Senado, além da 6x1, tem a PEC da segurança e tem uma falta de abertura enorme com Davi Alcolumbre. A nova líder foi escolhida e anunciada na semana passada, que é a Tereza Leitão, e o presidente Lula se reuniu hoje com ela para tentar alinhar ali por onde ela deve caminhar para defender o governo no Senado, é por aí? É isso. Lula, na verdade, teve essa conversa, já tinha ali uma ideia de conversar com Tereza Leitão, já que ela assume o lugar de Jacques Wagner, né, esse líder que era importante ali no Senado Federal. Mas tem uma base, né, uma série de integrantes ali da base governista que tem tentado auxiliar Tereza Leitão nessa conversa com o presidente Lula. Hoje, qual que é o ponto fundamental? Isso foi também assunto ali do encontro entre ela e o presidente da República, 6x1. Como é que destrava esse assunto no Senado, já que ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados? E tem uma ideia ali, já consolidada entre os governistas, de que é preciso ter aquela conversa que nunca aconteceu depois da rejeição de Jorge Messias entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nenhum dos dois quer ceder, um procura o outro, ninguém falou sobre essa procura ainda, mas os governistas estão tentando convencer o presidente da República, durante os próximos dias, foi o que eu apurei, a ele ligar para Alcolumbre e marcar, então, esse encontro, para destravar esse encontro e essa rusga ali desde a rejeição de Jorge Messias e fazer com que Alcolumbre olhe com mais cuidado para a questão da 6x1 e abra caminho para que isso seja votado no Congresso Nacional. Hoje, Tainá Falcão trouxe uma apuração importante, que é um aceno de Alcolumbre de que antes do recesso parlamentar não tem votação específica, não tem andamento dessa PEC da fim da 6x1 no Senado Federal, mas tem uma expectativa de que ainda as coisas possam melhorar para o governo que quer essa pauta aprovada antes das eleições, com essa conversa entre os dois presidentes, presidente da República, presidente do Congresso Nacional. Então ela chega com essa questão para ser resolvida, além de vários outros assuntos no Senado Federal, mas tem ali por trás uma série de articuladores tentando destravar essa conversa. E, nesse momento, tentando convencer o presidente da República de que ele deve procurar o Alcolumbre para conversar.